E aí, pessoal, tudo bem? Então, de antemão, eu agradeço a sua companhia. Hoje a gente vai ter o prazer enorme de falar de um livro que eu sou apaixonado, né? Noites Brancas, ninguém mais, ninguém menos do que Fyodor Dostoiévski, né? Um dos maiores escritores da literatura russa, né? Quem acompanha o canal está cansado de saber que era de ouro da literatura russa foi no século XIX. E os seus dois mais célebres escritores foram Tolstói e o Dostoiévski, né? E aqui a gente está com a ediçãozinha maravilhosa daquela coleção Leste da editora 34, né? Todas elas têm essa mesma programação visual aqui, super elegante, fica muito legal na estante, né? Com vários outros iguais, né? Muito legal de se fazer coleção. Eu adoro essas ediçãozinhas da editora 34 também. E, e esse mini clássico, digamos assim, ele é extremamente oportuno para a gente estar batendo um papo, além da história do livro, além da resenha do livro em si, sobre algumas ideias de literatura e de hábitos de leitura que eu gostaria muito de estar compartilhando com vocês hoje, né? Então, assim, vamos fazer uma rápida contextualização sobre a história do escritor, né? Então, Dostoiévski nasceu numa família que não era rica, né? Classe média, digamos assim. Seu pai foi assassinado logo cedo e ele se tornou engenheiro e se lançou como escritor ainda jovem, né? Seus primeiros livros, que foram um pouco atípicos em relação às suas maiores obras, foram muito bem recebidos, mas logo em meados do século XIX ele seria preso, né, por atividades revolucionárias, né, por conspirar contra o czar. Então ele quase foi executado e foi logo depois enviado para a Sibéria, onde ficaria cumprindo penas de trabalhos forçados até conseguir retornar para São Petersburgo só em 1859. E a partir de 1859 que começa a sua trajetória como escritor imortal, né, com suas obras mais célebres, né, Crime e Castigo, O Idiota, né, os Irmãos Karamazov, Memórias da Casa dos Mortos, né, do qual ele falava sobre a experiência dele na Sibéria. Mas esse livro que a gente vai começar a conversar aqui é da sua primeira fase. Ele foi publicado em 1848, um pouco antes dele ser preso. Então é da primeira fase do Dostoiévski, então digamos que é uma fase, que é um Dostoiévski um pouco atípico, né? Então é um livro romântico, né? Um livro que puxa para o romantismo, mas como todo bom Dostoiévski é um livro um pouco pesado, né? De certa forma com certo teor trágico, né? Digamos assim. Então de que se trata esse livro, a história desse livro? Então, a começar pelo título, Noites Brancas é um fenômeno que acontece eventualmente na cidade de São Petersburgo, na qual o sol se põe, mas não se põe completamente durante a noite e continua meio que iluminando. Fica uma noite assim, não tão escura, né? Meio fantasmagórica, digamos assim. E é nesse cenário que o nosso personagem, que não tem nome no romance, é o narrador principal, é um rapaz solitário que mora em São Petersburgo, né? Com emprego para lhe garantir só sobre subsistência, extremamente solitário. Ao passear pelos canais, pelas ruas ao longo do canal São Petersburgo, ele acaba se deparando com uma moça, né, que estava meio chorosa e tal, chamada Natienka, né, que é um apelido russo. Quem tá familiarizado com a literatura russa sabe que a língua russa é cheia de apelidinho, né, para os nomes, né. Então, Natienka é um apelidinho para Natácia, né, ou Anastácia. Então essa moça tá chorando, ele se aproxima para consolá-la, né, resumindo a história, e eles acabam desenvolvendo ali uma amizade, né? E essa amizade vai se desenvolvendo, eles se encontram de novo e ela vai confidenciando a ele a situação da que a está afligindo, né? Ela mora sozinha com a avó cega, tem um relacionamento um pouco tóxico com a avó, digamos assim, a avó é extremamente controladora, apesar de ser cega, né? A ponto de amarrar o vestido a avó se amarra com ela para poder controlar, né, a movimentação dela. Só que onde ela mora com a avó, elas têm um quarto que elas alugam para hóspedes, né? E
E a Natchenka, confidenciando para o nosso personagem principal, ela disse que elas alugaram o quarto há um ano atrás para um rapaz, e ela acabou se apaixonando pelo rapaz, e o rapaz por ela, e o rapaz disse que precisava ir a Moscou para tratar de um negócio, depois de um ano viria buscá-la para eles se casarem. E um ano se passou, e o rapaz não voltou, e não deu notícia, e ela estava inconsolável, né? E ela confidenciou tudo isso com o nosso personagem principal, que imediatamente se apaixona por ela, mas na condição de amigo, ali na friend zone, né, como se diz hoje, ele não tem lá muita perspectiva, né? Mas eles se encontram por 4 noites, e ela já desesperançosa do rapaz voltar, começa a considerar a possibilidade de fazer planos, iniciar um relacionamento com esse nosso rapaz, né? Que é o personagem principal do livro e narrador, que não tem nome aqui no livro. E aí, o livro, a nossa história caminha para um final surpreendente. E eu não gosto de dar spoiler, né? Eu gosto só de dar uma informação de apoio, gerar curiosidade em relação ao livro e as minhas impressões, né? Então vale muito a pena ser lido, é um livro tocante, uma história de amor singela, sublime, né? Um livro maravilhoso, eu sou apaixonado por esse livro aqui. E, e esse livro, ele foi, apesar de ser um Dostoiévski meio atípico, ele é muito célebre, digamos assim, né? Ele foi, para você ter ideia, ele foi adaptado para o cinema várias vezes, foi adaptado para o cinema italiano, foi adaptado para a televisão brasileira, né? Na década de 70, Francisco Huck e Diniz Fati, uma adaptação dessa obra aqui. Mas a adaptação que eu assisti, que eu gostei mais, foi da Mosfilme, né? Inclusive na capinha do vídeo aí no thumb tem a foto de um casal, que é o casal principal da adaptação da Mosfilme russa da obra de Dostoiévski, Noites Brancas, né? Que é meio que em forma de musical e tal. E é interessante que eu descobri esse canal da Mosfilme. Mosfilme é uma empresa estatal russa de cinema, que ficou célebre durante o período soviético, né? Então era muito filme de propaganda, você não podia falar mal do Estado, mas os filmes são muito interessantes, né? Até o filme de propaganda, para quem gosta de história, é um documento histórico bastante interessante. E tem algumas adaptações de clássicos, né? Como esse aqui, por exemplo, que eu gostei bastante, que eu adorei. E tá de graça para quem quiser, é só procurar o canal Mosfilme no YouTube, né? No YouTube. É interessante observar que eu acabei aprendendo isso com escrito, né? Uma vez eu postei um vídeo do meu filme de guerra, ridicularizei um pouco o filme de guerra russo, que era só propaganda, e um inscrito, acho que chamado Francisco, está sempre comentando quando eu falo de livro russo ou alguma coisa da Rússia, ele está sempre comentando, ele diz, cara, tu tem que assistir os filmes tal, 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 fez uma listinha, e nesse processo de ir atrás dos filmes que ele me indicou, eu acabei descobrindo esse canal da Mosfilme e assisti tudo que tinha lá, adorei, né? Muito legal. E o que eu mais gosto desse canal, isso é porque a gente aprende muita coisa também, né? Aqui eu não estou ensinando nada a ninguém, que é um canal de compartilhamento, que eu compartilho minha jornada cultural, minhas impressões, e também aprendo muita coisa, né? Às vezes eu percebo que eu tenho inscritos aqui extremamente eruditos, né? E é muito legal, recebi muitas dicas bacanas, né? De vários inscritos, e estou sempre correndo atrás, né? E então, outra coisa que eu queria aproveitar o ensejo para falar sobre esse livro é o seguinte, é que eu noto que existe uma diferença, existe uma separação entre leitura casual e leitura de clássicos, né? Só que, na realidade, essa separação não deveria existir, porque tem vários clássicos que se enquadram em uma leitura casual, o dia que você quer um livrinho leve, um livrinho fácil de terminar, e não teria um exemplo melhor do que esse aqui, uma leitura de qualidade absurda, né? Um clássico da literatura russa, né? E, e que você lê de uma forma extremamente casual, né? O próprio Dostoiévski tem várias obras menores deles, fantásticas, que se enquadram, né, nessa característica de leitura casual. Então, muitas vezes as pessoas se afastam dos clássicos porque querem coisas mais fáceis de digerir, né? E eu não tenho preconceito contra nenhum tipo de leitura, lê o que você quiser, o que lhe faz bem, o que funciona para você, mas pense com carinho na possibilidade de incluir o clássico também nessa categoria de leituras casuais, porque tem vários clássicos que se enquadram
que tem essas características, inclusive esse aqui. E falando de Dostoiévski, tem mais 2 exemplos aqui. Coleção de bolso da Kozak, né? Isso é uma coleção de bolso maravilhosa. Uma Criatura Dócil, de Dostoiévski. O Eterno Marido, de Dostoiévski, né? Isso aqui, 2 novelinhas curtinhas, né? Por sinal, se tu topar com um cara lendo um livro de bolso da Ed Ouro dos anos 80, é porque o cara é leitor raiz, viu? Isso aqui eu comprei por R$10 numa feirinha que tem aqui em Fortaleza, de livro e quadrinhos. Então, assim, tem vários e vários e vários exemplos de clássicos que você pode ler casualmente, que você pode ler numa cafeteria, que você pode estar na sua bolsa para ler no intervalo. Então, um dos objetivos desse canal é aproximar as pessoas dos clássicos, né? Já que o nosso ensino formal, você passa aqui desde o primeiro grau até o nível superior sem ouvir nem falar Tolstói, Dostoiévski e companhia, né? Então, outra observação que eu gostaria de fazer a respeito desse livro é que essa história, ela tem 2 personagens subliminares, digamos assim. Um é a cidade de São Petersburgo, né? Cidade conquistada por Pedro o Grande, às margens do Mar Báltico, uma cidade meio fantasmagórica. Hoje, imagina naquela época, né? Em meados do século XIX, onde não existia luz elétrica. E o outro personagem é a solidão. Então, um personagem é a cidade potencializando o outro, que é a solidão. Então, a solidão em São Petersburgo, ela devia ser... e o Dostoiévski, como o fantástico escritor que ele foi, ele nos transmite nesse livro o peso dessa solidão, das quais os personagens viviam, né? Assim, potencializada pela própria cidade de São Petersburgo, que é um personagem subliminar, digamos assim, dessa história aqui, né? Então é um livro fantástico, eu não posso deixar de recomendar mais, é um livro, sim, imperdível, acessível, tudo de bom, Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. E é isso, pessoal, muito obrigado por mais esse nosso encontro, vou colocando ponto final nessa resenha, e fique ligado no canal que tem muita coisa no forno aí pra gente estar apresentando esses dias.